Gravando. Ariano Suassuna, advogado, professor, teatrólogo, romancista, imortal da Academia Brasileira de Letras, reconhecido mundialmente pela grandiosidade da sua obra, ou simplesmente um apaixonado pelas raízes nordestinas. Ariano casou-se em 1957 com Zélia de Andrade Lima, com quem teve 6 filhos. Ele nos recebeu em sua casa, em Recife, como a mais gentil das pessoas e, de forma encantadora, falou sobre os mais variados temas. Ariano, você sempre tem feito referências ao Brasil real, ao Brasil oficial. Como é que está o Brasil real hoje? Esse povo que faz a imensa maioria dos desvalidos no Brasil continua numa situação que é apenas um pouco melhor do que a situação de escravidão em que viveram os negros aqui. E sob certos aspectos pior, porque o proprietário de escravos pelo menos não olhava o escravo como uma propriedade dele e tentava que ele sobrevivesse o mais possível por motivos econômicos e não humanitários. E depois da emancipação, entre aspas, nem isso. Não é? A eleição do Lula não ajudou a mudar um pouco e fazer esse encontro do Brasil oficial com o Brasil real? Ajudou. Ele mesmo, simbolicamente, é uma pessoa nascida no Brasil real e que, graças às suas invulgares qualidades pessoais, chegou à presidência da República, o que não é comum. Agora, o pessoal às vezes pergunta a mim se eu estou decepcionado com o Lula. Não estou, não. Eu não estou porque eu sabia desde o princípio que ele não é em 4 anos que um governo pode mudar uma injustiça de 5 séculos. Não é? A injustiça social brasileira começou no dia que os portugueses chegaram aqui. Ou melhor, no dia que nós chegamos aqui. Não é? Porque fomos nós. No momento em que a Carta de Caminha tem a Carta de Pero Vaz de Caminha tem um momento que me parece muito significativo. Cabral, que pertencia ao Portugal oficial, ele muito astuciosamente ele não desceu. Né? Ele chegaram no dia 22 de abril e ele ficou lá. Ele mandou outros, porque ninguém sabia qual era a recepção que ia ter. Né? Aí depois que viram que os índios eram pacíficos, vieram 2 para visitá-lo. E Pero Vaz de Caminha conta lá que ele recebeu numa cadeira, magnificamente vestido, com um grande colar de ouro ao pescoço. Né? Um grande colar de ouro ao pescoço. E conta Caminha que um dos índios apontou para o colar e depois apontou para a terra dizendo que havia ouro na terra, significando que havia ouro. O que é mentira, porque os índios não sabiam nem o valor de ouro. E depois os índios se deitaram, ficaram cansados, diz Caminha, se deitaram e dormiram. Não há maior demonstração de confiança, não é? Uma pessoa diante de um povo estranho, se deitar e dormir. Eu não durmo, não. Tá certo? Não dá as costas. Eu não fecho nem os olhos. Tá certo? Então, isso mostra a boa fé. Pois bem, nesse momento, os índios não sabiam nem o que era um golpe de Estado, já estavam levando o primeiro. Foi o primeiro golpe de Estado da nossa história. Não é? Nós, que hoje somos descendentes
de Caminha, de Cabral e dos companheiros dele. Chegamos aqui na hora que, enquanto os portugueses não tinham chegado, os índios eram gente. Não eram índios, não. Inclusive o nome está errado, porque botaram o nome porque pensavam que eles eram indianos, não é? Índios. Eles eram gente. Mas com a simples chegada dos portugueses, eles se tornaram nativos, não é? E eles, nesse momento desse encontro aí, até simbolicamente, Cabral, Cabral, Caminha e os outros capitães das naus que dão origem ao Brasil oficial. E esses dois índios aí, e os portugueses pobres que foram mandados primeiro como boi de piranha, são o começo do Brasil real. Então essa injustiça dura desde aí. Dura desde aí. Mais de 500 anos. E aí agora a gente sabe, Lula, eu conheço o Lula pessoalmente, me dou muito bem com ele, gosto muito dele. Eu sei que se ele pudesse, ele fazia muito mais. Mas a pessoa, para chegar ali, tem muitos compromissos. E só faz alguma coisa fundamental numa revolução. E eu não sei se o preço vale. Porque eu tenho a experiência, a gente tem a experiência da Revolução Francesa, não é? Que deu aquela mortandade toda, todas as crueldades do terror. Não estou defendendo com isso o antigo regime, não. O antigo regime era estúpido, brutal, explorador. Mas Robespierre, Danton, Marat, esses praticaram as maiores atrocidades do mundo. Para quê? Para instaurar no mundo o capitalismo, que Balzac denuncia tão bem nos livros dele, né? Depois foi a Revolução Russa. Stalin confessou que só para a instauração da NEP, da nova política econômica, ele fuzilou 10 milhões de pessoas. Você 10 já milhões. disse... E para dar em que tá o capitalismo lá de novo, não é? Então eu acho que a gente tem uma natural impaciência, porque a gente quer que o tempo da história coincida com o tempo da nossa biografia. Mas o progresso moral da humanidade é muito lento. Por que é tão difícil conciliar justiça e liberdade, como você já disse, inclusive em outras ocasiões, assim, no regime? É porque, veja bem, quando você dá liberdade, veja bem, vou pegar dois exemplos. A União Soviética, a antiga União Soviética, privilegiava a justiça em detrimento da liberdade. Quando eu era jovem tinha até uma história muito boa que dizia que encontraram-se três cachorros em Paris. Um cachorro inglês, um francês e um russo. E o francês disse para o inglês: a situação na Inglaterra tá boa. Ele disse: está nada, olha como eu estou magro. Eu já vim para cá para ver se eu como alguma coisa, porque estava uma fome lá, isso era logo depois da guerra, né? Aí o francês disse: pois veio para o lugar errado, porque olha também como eu estou aqui. Aqui está uma desgraça. Aí quando olharam, um cachorro russo estava gordo, aí olharam para ele: você lá, está comendo? Tá. Sim, o que foi que você veio fazer aqui? Ele disse: eu vim latir. Tá entendendo? Quer dizer, então, quando você abre, aí acontece que entre todas as liberdades, o homem é, por natureza, um explorador do outro, não é? Então lá fica esse dilema horroroso. Ou você proíbe o lucro e as outras coisas todo dia do capitalismo, e com isso você tem que proibir a liberdade de imprensa, tem que proibir latir, não pode latir. Ou então você faz a outra opção, aí toma exploração. Você acredita em liberdade de imprensa, Ariano? Já que você tocou nesse assunto, existe aqui nesse país? Olha, eu vou lhe ser franco, outro dia até me pediram para eu protestar aí contra qualquer coisa em nome da liberdade de imprensa.
E eu disse que eu não me meti em postura não, tá certo? Porque eu não conheço. Eu conheço somente dois tipos de imprensa. Eu conheço a imprensa controlada pelo poder econômico e militar, pelo poder militar e político, como era na antiga União Soviética. Ou então a imprensa controlada pelo poder econômico, como é nos Estados Unidos e no Brasil atualmente. Então, imprensa livre eu não conheço não. Esse Brasil real e oficial que existe dentro da casa de cada um de nós, né? Existe, Você tanto falou, é que é o canudos que existe em cada residência. Você acha que isso é possível modificar? Houve algum avanço aí nessa dicotomia entre as pessoas? É possível modificar. Eu tenho esperança. As pessoas têm noção disso, de que dentro da casa de cada um existe uma... Não tem muito, não. As pessoas convivem, às vezes, com a injustiça como se aquilo fosse uma coisa natural. Normal. Eu, infelizmente, para mim, eu não sei conviver, tá certo? Eu vivo desse jeito, eu tenho os meus arraiais de canudo dentro da minha casa, mas eu sei que isso é uma coisa injusta, que não devia ser assim. Olha, tem uma coisa que a mim me deixa apavorado, e que a nossa classe faz, normalmente. O quê? É uma coisa tão simples que a gente nem presta atenção, de tão natural que a gente acha. As pessoas que preparam a comida da casa da gente não se sentam com a gente na mesa. Você acha isso um absurdo? Eu acho isso, não acho não, isso é um absurdo. Não é que eu acho não, é um absurdo. Quer dizer, não se pode conviver com uma sociedade onde a injustiça é tão grande que termina nisso. A grande maioria tem que se sujeitar a receber salários que são desprezíveis. Você veja uma coisa, normalmente, quando se está falando, a classe média brasileira, quando está falando sobre os salários baixos que a gente ganha, se a empregada entrar, você baixa o tom de voz. Tá certo? Porque é pouco e é uma vergonha. É uma vergonha, né? É vergonha falar. Isso é uma coisa. Salário mínimo no Brasil é mínimo mesmo. É mínimo mesmo. Mínimo mesmo. Não pode ser assim. A disparidade é grande demais. O regime capitalista é um regime profundamente injusto. Agora, eu lutarei contra ele enquanto puder. Mas eu tenho muito medo de lutar pelos processos revolucionários. Ariano, como é que você se define? Um socialista? Eu me defino como socialista. Eu sou militante do Partido Socialista Brasileiro. Você está filiado Sou ao filiado. partido? Continua filiado? Continuo filiado. Mas por que nunca entrou na política, nunca exerceu um mandato? Eu não sou político, não. Eu não tenho vocação. Não tenho vocação política, não. Minha Mesmo vocação depois de de ter sido secretário de um governo, Veja bem, governo eu Arraes? fui secretário de Cultura 2 vezes. Fui secretário de Cultura do Recife e fui secretário de Cultura de Pernambuco. Mas, em ambos os casos, eu só aceitei porque tanto o prefeito quanto o governador me prometeram e cumpriram que eu teria inteira liberdade de atuação. Política não entraria. Era técnico o cargo, né? Eu não sei se técnico, era um cargo de era um escritor e nasceu no cargo de secretário de Cultura. E você teve essa liberdade, Ariano? Total. Olha, eu vou lhe dizer logo uma de entrada. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura do Estado, eu disse ao doutor Arraes, eu não quero assessores políticos, não. Eu quero assessor artista. Então eu nomeei um músico, uma bailarina, um gravador, um mestre maracatu, eram meus assessores. Porque inclusive eu queria fazer da aula espetáculo uma alavanca, que eu queria deflagrar em todo o Brasil uma discussão sobre a cultura brasileira. Então eu levava os músicos comigo, porque eu sabia que ia ter pouca verba, então eles trabalhavam pelo salário que recebiam de assessores. E a aula quem dava era eu. Qual foi o resultado? Eu achei bastante positivo? Foi? Eu achei que foi. Você me perdoe a mania de grandeza, mas eu acho que hoje existe um outro olhar sobre a cultura brasileira e eu acho que eu fui uma das pessoas que desempenharam o papel nessa mudança. Eu fui um.
Outros, muitos, um Gilvão Samico, o Antônio Madureira, Antônio Nóbrega, mas eles fizeram dar essa volta. Pelo menos isso, hoje estão dando mais atenção. Foi a partir daí que você passou a ter realmente caminhar por várias cidades, levando essa caravana, vamos dizer assim, fazendo essas aulas de espetáculos, foi daí que surgiu essa ideia? E mesmo quando eu saí, mesmo depois que eu saí da secretaria, continuei a fazer esse trabalho. Agora no segundo semestre de 2005, eu estive no Rio Grande do Sul e em Belém do Pará. Tá no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. E são concorridíssimas, né? Assim, como é que você se sente? Chega nas aulas e estão sempre lotadas e de várias gerações também, não existe... Me deixa muito contente, muito orgulhoso. Era para isso mesmo que eu queria dar as aulas. Eu queria que fosse dado muita gente, preferencialmente os mais jovens. Por trás da festa do povo brasileiro e por trás da festa que, consequentemente, aparece nos meus livros, existe uma reivindicação ética e política, inclusive. Tá certo? Se eu acentuo a beleza dos espetáculos populares, não é que eu esteja inconsciente das dificuldades pelas quais eles passam, não é porque minha admiração por eles aumenta mais ainda. Dizem que o povo brasileiro é um povo irresponsável, porque passa fome e se veste, gasta o que não pode para se vestir com aqueles mantos bonitos durante 3 dias. Eu acho que isso é uma prova de grandeza e generosidade do povo brasileiro. Isso é um protesto, não é? Isso é um protesto do sonho contra a injustiça. Eles estão mostrando, com isso, que tem direito a uma vida digna e justa. E quando é que vai fazer a aula espetáculo lá fora, no país, no exterior? Quando é que está marcada alguma viagem? Lá eu fui uma vez convidado pelo presidente Mário Soares para ir a Portugal. E vou repetir agora. Eu disse a ele, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, mas se um dia eu sair é para Portugal, porque é o único povo que na Europa tem o bom senso de falar português. Ele ficou todo satisfeito, aí eu disse, não falo muito bem não, mas falo. Tá certo? Então eu posso sair daqui para dar uma aula de espetáculo em Portugal, porque eu não vou renunciar à língua não. Você fala outros idiomas, Ariano? Nenhum outro, né? Português? Não precisa também. Não, para quê? Eu leio mal, inglês eu leio francês bem, e leio espanhol e leio italiano, mas não falo língua. Mas explica pra gente esse desinteresse. Por que não aprendeu a língua estrangeira para ter acesso à literatura? Mas eu aprendi. Isso é um pouco de modéstia, né? A Ariano já inclusive traduziu. Não, mas isso que eu digo, ler eu sei, eu leio. Traduziu. Ler eu leio. Agora, a tradução do inglês que eu fiz, eu fui ajudar Page. Mas eu leio, o inglês dá para eu ler, mas Shakespeare não dá não, dá para eu ler, a revista Time dá. Então quer dizer que ele não é tão radical assim, né, Carlos? Não, nunca disse isso não, eu apenas não quero falar, eu não gosto. Eu acho português a língua mais fácil e a mais bonita, tá certo? A língua mais fácil e a mais bonita. E quer ver eu provar que é? O pessoal diz por aí que não é. Eu vou mostrar que é. Repara uma coisa. Está aqui. Se eu pegar o analfabeto mais ignorante de Fortaleza, eu mostrar isso a ele diz, eu digo o que é isso? Ele diz, é um livro. Mas se for em inglês, não é. É book. Olha que coisa horrível. E se escreve Book. Não é? Estão conversando? Isso é uma conversa. Olha Book. E escreve Book. Que língua horrorosa. Eu já disse isso várias vezes. Na Alemanha, se eu nascesse na Alemanha, eu era mudo. Porque aquela língua eu não aprendia, não. Tá certo? Deus me livre e guarde
nascer no lugar daquele, Deus sabe o que faz. Foi ótimo ele fazer eu nascer aqui. Era o único jeito de eu falar, porque era a única língua que eu aprendia. Você se considera uma pessoa radical, né, que tocou nesse assunto? Em que sentido? No sentido essencial da palavra mesmo, de raiz? De origem? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem umas coisas que eu sou radical. Eu reclamo muito, deve ser verdade, né? A gente reclama muito disso aqui, então deve ser verdade. Agora, eu acho que na situação em que a gente está, alguém tem que radicalizar. Para chamar a atenção, porque ontem mesmo eu dei uma aula aqui numa livraria que tem, uma aula promovida pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. E eles me pediram, eu fui professor lá, não quis me recusar, fui e dei uma aula lá. E eu estava dizendo isso lá. Que a quantidade de palavras em inglês que existe por aqui, aqui nesse bairro da Casa Forte, outro dia eu passei. Agora, isso são coisas ridículas, mas já estão ficando, incorporá-las ao dia a dia, a gente já nem nota, que é ridículo. Eu encontrei uma loja chamada Macambiras Center. Macambiras com apóstrofe S. Macambiras Center. Isso é ridículo. Agora, mas não, todo mundo passava, ninguém acha normal. Aí eu disse, olha, me diga uma coisa. Existe um grande romance brasileiro chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que é que vocês achariam de eu fazer uma edição chamada O Triste End de Policarpo Quaresma? Ou então o meu romance, que eu botasse The Stone do Reino, ou então a Pedra do Kingdom, né? Agora, quer dizer, quando eu exagero assim, aí se vê o ridículo, mas isso é ridículo. E alguém tem que dizer isso. Você tem que acordar, né? Alguém tem que acordar para isso. E o meu papel no Brasil, um dos meus papéis é esse, chamar a atenção para o fato de que isso é uma coisa triste. A nação não pode se fazer dessa maneira, não, renunciando à sua personalidade. Pelo contrário, né? Para ser forte, você tem que valorizar o que tem na terra, né? O que é seu. É a origem, a questão da universalidade dos textos, né? O que estão tentando fazer, às vezes dizem que eu sou contra a arte universal. Eu não sou contra, claro que eu não sou. Outro dia eu fui convidado para ir almoçar num jornal em São Paulo. Até foi uma coisa incômoda, porque fizeram uma verdadeira sabatina. Tinha uns 12 jornalistas. Ainda bem que só tem 3 aqui, né? Era uma entrevista coletiva? Não, mas repare, aí me fazia uma pergunta, eu respondia. Aí, quando eu acabava de responder aquela, ele começava a comer, mas aí outro me fazia, quer dizer... Começava a comer? E você sim, não comeu? Agora eu não comi nada, eu saí de lá azul. Ele era o convidado para o almoço, mas quem comeu? Foi sabatinar e as pessoas lá... Mas o que eu estava querendo encontrar é o seguinte, é que um dos jornalistas lá, que estava presente nesse almoço, ele disse a mim, você é um sujeito contraditório, porque fala contra a influência estrangeira, e vive elogiando Villa-Lobos, que era influenciado por Debussy. Ele disse, mas é possível que eu, aos 70 anos, ainda tenha que enfrentar, ouvir um equívoco desse, que eu não tenho nada contra Debussy. Aí eu disse para ele, a influência de Debussy em Villa-Lobos foi decisiva e benéfica. Agora, quererem que eu, por dar valor, eu dou valor, eu acho Debussy uma música importantíssima para mim. Ele teve um papel semelhante ao papel de Mozart no século XVIII, na época contemporânea. Debussy foi quem abriu o caminho para a dissonância de Stravinsky, para todos esses grandes. Eu tenho uma admiração por ele enorme. Então, eu não tenho nada contra Debussy, pelo contrário, eu tenho muito a favor. E o que é que eu tenho contra Dostoiévski? Você nunca negou que de repente pode ser importante influências também estrangeiras. Isso não tem nada a ver com que você misturar. Não neguei, como eu já tenho afirmado. Eu acho que existem poucos escritores brasileiros tão dispostos a confessar as influências que receberam. Pois é. E quais são? Só para a gente lembrar. Cervantes, Gil Vicente, Caldeirão de la Barca, Gorgon,
Lorca, Unamuno, Dostoiévski, Tolstói. Quer dizer, a influência desse povo todo. Molière, Godoy. Quer dizer, ter a influência não é ser adepto ao estrangeirismo. Né? Não, de jeito nenhum. Eu não reclamo contra a cultura estrangeira nenhuma. Eu reclamo contra a má qualidade da cultura de massa que nos empurra. Querendo, não a universalização da cultura, querem a uniformização das culturas. Esse é um projeto político, inclusive, de dominação. Quer dizer, que eles nivelam pelo gosto médio e querem impor esses modelos que são originados do gosto médio, cuidadosamente pesquisado, querem impor como modelo do esse mundo tipo todo. de crítica lhe incomoda? Me incomoda, claro. Me incomoda porque é uma crítica injusta e pouco inteligente. Adriano, você teve a oportunidade de conviver, de conhecer pessoalmente aqui no Recife, dois grandes nomes da literatura e do pensamento francês no século XX, né? Camus, naquela famosa viagem dele ao Brasil em 48, quando ele esteve aqui no Recife, e foi 49 não. 49. Acho que 49. Quando ele foi saudado Por Hermílio Borba Filho. No Teatro Estudante de Pernambuco, né? Na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, pelo grupo do Teatro do Estudante. E depois Sartre. Você já era então conhecido pelo Auto da Compadecida. Quais as impressões que lhe deixaram esses dois escritores? Olha, se você... eu sempre simpatizei muito mais, tanto como pessoa como escritor, com Camus. Quer dizer, eu achei Camus uma pessoa muito mais viva, parecia gente, mais do que Sartre. Sartre, eu tive depois uma boa conversa com ele. O primeiro contato não foi bom, porque eu era muito radical quando jovem, e ele me perguntou, no primeiro momento, eu estava com Francisco Brenan e Roberto Alvim Corrêa, e nós fomos, Roberto Alvim conhecia ele, nós fomos levar Roberto Alvim para ver Sartre e fomos lá à Faculdade de Filosofia. Aí quando chegamos lá, aí disseram, não, o Sartre saiu daqui com o Jorge Amado para a casa de Francisco Brenan. Aí a gente ficou aperreado, porque inclusive Francisco estava fora. Aí nós fomos para o Engenho São Francisco, que era a casa de Francisco Brenan. E quando a gente foi chegando lá, estava cheio de gente, de repórter inclusive, e aí me trouxeram de repente para frente de Sartre, e ele me disse que tinha lido o Auto da Compadecida e tinha gostado e queria publicar. Ele tinha lido numa versão francesa? Ele tinha lido numa versão em inglês. Do Dillwyn Radcliffe. Já estava editada? Já estava editada. Aí ele me disse que queria publicar na revista Tempos Modernos dele, né? Aí eu disse, eu não quero não. Eu fiquei, aí ele ficou bem surpreso e disse, por que eu não quero? Eu digo, porque eu não sou existencialista. E realmente, o motivo era esse, tá entendendo? Ele tinha A revista era uma revista ateísta militante, tá entendendo? Então, eu não queria aparecer lá, não queria aparecer assim. Aí eu me recusei, quer dizer, aí ficou um certo mal-estar assim. Mas 2 dias depois ele deu uma aula sobre teatro, lá na Faculdade de Filosofia. Foi muito boa a aula. A aula dele foi muito boa e eu então me aproximei e tive uma conversa muito boa com ele sobre teatro. E até registrei isso num ensaiozinho que eu escrevi, que nunca publiquei. Ele falava português? Não, nós falamos em francês. Dá para falar um pouquinho de francês. Eu fiz esse artigo sobre esse ensaio, sobre o teatro, sobre essa aula que ele deu.
E foram esses dois contatos que eu tive com ele. Agora, com o Camille foram contatos muito rápidos, mas eu gostava mais pessoalmente e admirava mais como escritor. Não sei se você concorda com isso, mas se exige muito do escritor do terceiro mundo que seja poliglota ou que domine mais de um idioma, e não se exige. Os escritores, os pensadores do primeiro mundo são monoglotas, vêm para cá, falam na sua língua. Só escritores não, né? Acho que a Pensadores, comunidade, de uma forma professores, geral, é, exige que se fale pelo menos inglês e agora Exatamente. espanhol também. Mas são Não é monoglotas, nada se isso você não não conseguir causa- falar pelo menos os isso dois não causa idiomas aqui no Por Brasil. isso gostava Estranhamento. eu admirava isso em Mao Tse Tung. Ele não Só abria falava mão, só chinês. falava chinês. Quem Quem quisesse que entendesse. Ele botava E um tradutor essa perto. coisa de falar aqui no Brasil que a gente precisa ensinar uma outra língua, aprender uma outra língua, isso é receita de subdesenvolvimento, Ariano? Na sua opinião? Evidentemente, veja bem, eu acho que o conhecimento de outra língua não é só aqui não, em qualquer lugar é bom. Porque a pessoa precisa tomar conhecimento, não é? Eu, quando jovem, eu não teria tomado conhecimento de muitos escritores se eu não lesse francês, não é? Mas li muita gente em francês, muita Os gente... russos, né? Os eram russos, traduzidos os para grandes francês, né? russos eu li em francês primeiro, né? Eu acho que é uma necessidade, é bom. Agora, não deixar que isso se transforme numa subserviência. Ariano, você nasceu na Paraíba, né, viveu a vida inteira em Pernambuco, já percorreu todo esse Nordeste, todo o país, mas a gente queria saber a relação sua, né, desse nordestino, sobretudo com o Rio Grande do Norte. Como é que é? Eu digo sempre que eu não faço distinção entre esses três estados, não, tá certo? Rio Grande do Norte, Paraíba E Pernambuco, para mim, Pernambuco. o coração do Brasil é o Nordeste e o coração do Nordeste está nesses três As estados. famílias se encontram, se Eu- entrelaçam aí. Se dependesse de mim, eu até reunia todos num estado só, tá certo? Né? Eu reunia Essa tudo. bandeira. Eu reunia Mas tudo. por quê? Por que você tem esse entendimento de que Porque, a nossa farinha é uma só? olha, em primeiro lugar, as famílias são todas entrelaçadas, né? Nós somos primos aí. Você mesmo é meu primo, né? Os Dantas, você sabe muito bem, um Dantas se fixou no Seridó, chamava-se Caetano, dele provavelmente descendo de você. O irmão dele, José, se fixou na Serra do Teixeira, na Paraíba, dele descendo eu. Além disso, eu sou parente atualmente no Rio Grande do Norte, eu sou parente de Vilma. Ah, da governadora Vilma de Faria. Pois não, de Oswaldo Lamartine. Né? Porque tanto Vilma quanto Oswaldo, quanto eu, somos Pereira Monteiro, que é uma família que desde o século XVIII se estabeleceu na famosa Serra Negra e que tem gente na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. De maneira que meu bisavô era pernambucano, mudou-se para o Rio Grande do Norte, meu avô nasceu no Rio Grande do Norte. Depois meu avô mudou-se para Paraíba, eu e meu pai nascemos na Paraíba. Depois eu me mudei para cá, me casei com uma pernambucana, meus filhos e meus netos já são pernambucanos. É por isso que eu queria juntar num estado só. Porque, inclusive, eu tenho muito desgosto de terem trocado o nome da cidade onde eu nasci. E se, Que você não reconhece que é João Pessoa, não, né? quando eu nasci não era não. Por quê? Porque era Paraíba, era o nome, era esse. Mas eu reconheço que na troca houve uma vantagem. Foi o fato de que, para dizer, Paraíba, ora está falando no estado, ora está falando na cidade. Como em São Paulo, né? Que a gente, eu sou de São Paulo, é de São Paulo estado, é de São Paulo capital. Então tem essa vantagem. Mas é por isso que eu digo, se transformasse, olhe, Camarão era Rio Grandense do Norte. Henrique Dias era pernambucano. E André Vidal de Negreiros era paraibano. Então, a Batalha de Guararapes é que marca o início da formação disso que hoje a gente chama o Brasil. Então devia se juntar os três, chamar-se Estado dos Guararapes.
E aí o nome da Paraíba voltava, era o único jeito de o nome Paraíba voltar. Estado dos Ia Guararapes. ser onde? Ah, podia ser Podia no ser Recife, Natal? podia ser em qualquer lugar. Eu pessoalmente até incluiria Alagoas, porque eu faria da capital Penedo, que é uma cidade, porque é uma cidade linda. Linda. Você morou um tempo em Natal também, né? Morei Pouquinho. sim, um tempo, pouco tempo, mas foi. Ainda criança. Cheguei lá como refugiado Tem alguma político. lembrança Tenho. dessa época? Tenho. Ariano? Apesar da pouca idade? Tenho. Eu me lembro da casa onde a gente ficou. Foi na praia? Foi numa praia, exatamente. Eu me lembro muito do barulho do mar, que me impressionou muito. E me lembro, eu dando a mão à minha mãe, andando pelo centro de Natal e ela me apontando o Zeppelin, aquele dirigível alemão que estava aí passando por uma das primeiras viagens pelo Brasil. Estava passando, a primeira vez que eu vi o Zeppelin foi em Natal, nessa E onde é que Foi em ficava 30, essa casa? né? Onde é que ficava A essa casa ficava na Ponta do Morcego, né? Na ponta do Ponta Morcego. do Morcego. Ali perto de Ariano? Era a casa do de- governador? Era a Não, casa, não, não. era a casa Foi em dele. 30? Eu estive 2 vezes em Natal. Uma vez fiquei na casa do governador Juvenal Lamartine, outra na casa de um desembargador chamado Silvino Bezerra, Isso quando? Quando é que foi? 1930. Mesmo período. 1930. O Ariano, e você tem uma história que você foi uma vez ao Palácio da Redenção, onde você nasceu na Paraíba, né? E pediram para que você... Fui barrado, não. Foi Fui barrado porque ele não você não estava de de terno e gravata. Mas Foi. por quê? Aí você chegou a dizer que... Foi, aí eu disse, vejam como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando aqui. A primeira entrei nu e ninguém reclamou, é porque eu tinha nascido lá, né? Ariano nasceu em 16 de junho de 1927, na Paraíba, como era chamada a capital do estado de mesmo nome naquela época. 8º dos 9 filhos de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e de Rita de Cássia Dantas Vilar Suassuna. O pai era o presidente da Paraíba e o berço de Ariano foi no Palácio da Redenção, sede do governo estadual. Nasceu lá durante Nasci. o O governo do seu pai, foi. né? Foi esse momento, assim. Foi. Naquele tempo os governadores moravam Ah, nos palácios, né, do governo. Hoje é que fazem muito sabiamente a distinção, né? O Palácio do Governo é mais um prédio administrativo, mas morar, a pessoa morar. E nesse retorno ao Palácio da Redenção, a segunda vez que você foi lá, deu para reconhecer alguns ambientes? Deu para lembrar? Apesar... Não, eu saí de lá muito pequeno. Agora, depois eu fui lá uma vez com uma irmã mais velha, porque eu queria identificar o quarto onde eu nasci. E identifiquei. Por meio dela? Por meio dela, ela... Identifiquei e até fiquei muito humilhado porque está transformado numa sala burocrática com 3 computadores lá. Está horrível. Uma frieza desgraçada, o lugar onde eu nasci. Ariana, a morte do seu pai, ela marca muitos trabalhos seus, né? O que ela representou para você e até que ponto ela influencia o seu trabalho, a sua obra? Olha, é evidente que foi uma coisa que marcou a todos nós, a mim, a meus irmãos todos. Eu tinha 3 anos, mas me lembro exatamente do dia que chegou a notícia. A gente estava refugiado aqui em Paulista. Eu me refugiei primeiro, nós nos refugiamos primeiro no Rio Grande do Norte, por causa da situação política que estava vivendo na Paraíba, as perseguições que nós estávamos sofrendo. E agora o ambiente ficou insustentável depois da morte do presidente João Pessoa. Então, meu pai, que já estava aqui, morando num hotel aqui no Recife, mandou nos buscar, nós viemos e ficamos morando em Paulista. E foi lá que nós tivemos a notícia da morte do meu pai, que ele tinha sido avisado da possibilidade de que podiam matá-lo. Mas ele resolveu ir assim mesmo, porque ele ia se defender da acusação de ter sido o mandante da morte de João Pessoa. A acusação essa que hoje todo mundo sabe que era uma acusação puramente política, feita somente por ódio político.
Porque você veja, isso não entra na cabeça de ninguém. João Dantas era primo legítimo de meu pai. Ainda hoje, se eu quiser mandar matar uma pessoa, eu tenho gente que mata, basta eu pedir. Como é que meu pai, em 1930, fazendeiro sertanejo como ele era, ia mandar matar o presidente da Paraíba por um primo legítimo da mulher dele, formado em direito, advogado do Banco do Brasil. E outra coisa, João Dantas iria se submeter a isso, meu pai chegar junto dele, vai matar João Pessoa e ele ia matar. Tá certo? Quer dizer, isso hoje é uma coisa evidente, todo mundo na Paraíba reconhece que meu pai não tinha nada a ver com isso, mas ele foi morto por causa disso. Acusado de ser o mandante do assassinato de João Pessoa. É difícil falar desse episódio, tá lembrar bom. essa... Tá bom, dá basta, já falei bastante. Aí foi nesse momento aí que vocês foram morar mais no sertão, em Itaperuá? Não, a gente já morava no sertão. Quer dizer, meu pai era um grande entusiasta do sertão e ele era de Catolé do Rocha. Mas ele tinha problemas, porque meu pai tinha uma formação diferente, meu pai tinha formação universitária e os irmãos dele eram fazendeiros sertanejos típicos, com todas as qualidades e todos os defeitos. Então havia muita briga de família lá no município dele e ele então estava pretendendo morar em Itaperuá, que era um município da família de minha mãe, da mulher dele. E ele chegou a construir uma casa onde ele nunca morou, porque ele construiu em 1930 e exatamente morreu aí. Ele estava pretendendo se fixar em Itaperuá, morar em Itaperuá. Agora, veja bem, ele continuou, apesar de sair do governo, ele continuou com a atividade política. E então ele foi forçado a ir para a capital e eu também, sendo que ele ficava no Rio. Nós ficávamos na Paraíba e ele no Rio. Ele ia de navio, vinha para cá para o Recife, tomava o navio aqui no Recife e ia para o Rio. Era deputado federal. Era deputado federal. E morávamos, estávamos morando na capital, mas depois já de ter morado um ano no sertão. Bom, aí quando ele morreu, nós voltamos para o sertão. Ficamos no sertão de 1930, do fim de 1930 até 1942, quando nos mudamos para o Recife. Quer dizer, sua infância foi toda pé no no sertão. chão no sertão. Pé no chão no sertão. Nas fazendas da família. Entre os 10 e os 15 anos, eu passava 9 meses aqui no Recife, porque eu ficava interno num colégio estudando. Minha mãe não queria que a gente estudasse na capital da Paraíba, porque os ódios lá continuavam. Então ela fez com que a gente viesse estudar aqui. Todos nós estudamos aqui no Recife. A gente vinha do sertão da Paraíba, morava no sertão da Paraíba e estudava no Recife. Agora, quando os meus irmãos mais velhos já tinham se formado, já estavam trabalhando aqui como médicos. Aí ela se mudou, porque aí era melhor vir para cá, aí ficamos todos aqui juntos, que ela fazia muita questão de manter a família toda unida. Esta mudança foi em 42. Essa aí foi em 42. Foi aí que eu... Essa infância no sertão, já foi aí que começou essa paixão pelas raízes nordestinas? Foi. Começou a observar as pessoas? Olha, isso todo escritor sabe disso. A época da infância, da adolescência é muito importante na formação do universo mítico. É um momento de grande observação. É um momento dos primeiros deslumbramentos diante da vida, não é? Você acredita que você nasce escritor, Ariano? Você nasce com essa veia artística? Não precisa sofrer influência, não precisa ter nenhum Não sei, escritor? isso não sei não. Comigo, Seu caso, assim. comigo saiu muito cedo. Quer dizer, eu comecei a ser um grande leitor assim que me alfabetizei. Eu gostava de ler. Estimulado por alguém ou pela vontade mesmo? Olha, estimulado, De conhecer, por um lado estimulado, por outro por gosto mesmo. Primeiro eu tive a sorte de meu pai, que era um grande leitor,
e deixou uma biblioteca muito boa. Eu ainda hoje eu tenho livros que são Do acervo dele. do acervo dele. Então ele gostava muito de Eça de Queiroz. Eu encontrei as obras de Eça de Queiroz no acervo dele, né, na biblioteca dele. Euclides da Cunha, né? Apesar de ter convivido pouco tempo com ele, quer dizer, foi uma forma de você conviver com ele, tendo Sim. acesso e mexendo Muito, nessa a biblioteca dele. A influência dele veio por dois modos, Diógenes. Primeiro, por isso, por causa da biblioteca que ele nos deixou. Em segundo lugar, porque tinha havido um acontecimento curioso. Minha mãe era a mais velha dos irmãos dela. E meu avô, quando meu avô morreu, minha avó estava grávida ainda da última filha. Então, os dois últimos irmãos de minha mãe, Manuel Dantas Vilar e Maria das Neves Dantas Vilar, irmão de minha mãe, a criação deles foi terminada por meu pai e minha mãe, que meu pai já estava casado e ele ficou com os dois em casa. Então, esse meu tio, Manuel Dantas Vilar, exerceu uma profunda influência. Ele gostava muito de literatura. É o pai do Manelito. É o pai do Manelito. E um dia eu fiquei curioso, eu perguntei a ele, eu digo, ô meu tio, como é que o senhor, que concluiu somente o curso primário, tem esse gosto literário? E ele disse, foi seu pai, meu filho. Quer dizer, veja, então, ele recebeu essa formação de meu pai e passou para mim. Quer dizer, a influência do meu pai veio por ele de novo. E o outro tio, esse era primo nosso, ele chamava-se Joaquim Duarte Dantas, e se tornou meu tio afim, porque casou-se com essa irmã mais nova de mamãe. A relação filial dessa tia minha com a minha mãe era tão grande que os filhos dela não chamavam minha mãe de tia, chamavam de vovó. Porque mamãe foi quem terminou de criá-la. Isso acontecia muito, acontece ainda muito no Nordeste, no interior pois é. do Nordeste. Então, o marido dela, Joaquim Duarte Dantas, também tinha bom gosto literário. E também exerceu uma influência muito grande em mim. E não é por acaso que meu filho mais velho chama-se Joaquim, como ele, Joaquim Duarte Dantas. A minha filha mais velha chama-se Maria das Neves, como minha tia. E o terceiro chama-se Manuel Dantas Vilar Suassuna. Eu, inclusive, botei o nome completo dele, só acrescentando Suassuna, para prestar homenagem e marcar minha gratidão a ele. Gravando. Quando é que você se descobriu escritor? Pronto, então aos 12 anos eu comecei a escrever contos e poemas, aos 12 anos. E não parei mais. Agora, aos 18 anos eu tive pela primeira vez um poema publicado aqui no Recife. No Jornal do Comércio? No Jornal do Comércio. Aí foi por intermédio de um professor. Eu tinha um professor de geografia que gostava muito de literatura, chamava-se Tadeu Rocha. E ele, por uma prova minha, descobriu que eu tinha gosto literário, procurou se informar comigo, perguntou se eu escrevia, disse que escrevia, ele pediu um poema, sem me dizer nada, disse, posso ficar com a cópia? Pode.
Ele saiu e publicou. Então, para o público, foi A minha estreia foi. Ele foi o primeiro a reconhecer assim, o seu talento, no caso? Sim, ele, pelo que ele me disse, gostou muito do poema. Ele já velho, uma vez eu fui visitá-lo e ele lembrou um verso desse poema e ficou tão emocionado que chorou. E ele percebeu, achou que o poema era bonito, que merecia ser publicado e resolveu fazer essa surpresa. Sem me comunicar, falou com o Esmaragdo Marroquim, que era o diretor do suplemento cultural do Jornal do Comércio, e quando foi no domingo seguinte eu tive a alegria de ver publicado. Noturno. Tem para mim chamados de outro mundo. As noites perigosas e queimadas, quando a lua parece mais vermelha. São turvos sonhos, mágoas proibidas. São ouropéis antigos e fantasmas, que nesse mundo vivo e mais ardente, consumam tudo o que desejo aqui. Será que mais alguém os vê e escuta? A sua maior alegria enquanto escritor foi quando você editou o Auto da Compadecida, ou depois Pedra do Reino, as edições no estrangeiro? Qual o momento que... Eu acho que é a Pedra do Reino. Porque é um livro... Veja bem, o público, se você perguntar ao público, é unanimemente reconhecido, é o Auto da Compadecida, é o meu trabalho mais conhecido. É aquele pelo qual o público revela maior interesse. Eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer do ferimento que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi falar de chocalho bento que cura mordida de cobra. Mas de gaita que cura ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi vendida por meu avô de invadincista, pouco antes dele morrer. Só acredito vendo. Pois não. Queira Vossa Excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá. Mantenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo, que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma punhalada na barriga de Chicó. Oxe, não é minha não. Mas homem, deixa de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga, a bexiga. Muito obrigado, mas eu não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então vou fazer o seguinte, você leva a punhalada e eu toco a gaita. Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá! Bexiga! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. Se você der a facada, disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. Minha Nossa Senhora, só tendo sido abençoada por meu pai de invadiço. Agora, eu como autor, eu prefiro a Pedra do Reino. Realizado Com a Pedra do Reino. Romances são histórias trazidas pelos colonizadores ibéricos e que ainda hoje são cantados ou recitados, principalmente no Nordeste brasileiro. E eu apresento dois desses romances. O primeiro deles é o romance da Nau Catarineta, um romance presente no espetáculo popular chamado de Marujada, ou Chegança, né? E o segundo é o romance da Filha do Imperador do Brasil. Ambas versões, ambos textos, eu os encontrei no livro do Ariano Suassuna, A Pedra do Reino. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto do bem que ela ficou mal criada. Queriam casar com ela barões de capa e espada. Ela, porém, orgulhosa a todos que recusava,
é velho, aquele lá não tem barba, o de cá não tem bom pulso pra manejar uma espada. Todas as duas artes têm vantagens e desvantagens quando comparadas. Você veja, por exemplo, o romance abre caminhos mais amplos do que o teatro para a expressão do universo do escritor. Mas, por outro lado, o teatro tem uma vantagem, é que, veja bem, por mais que Carlos Nilton me diga, Ariano, eu li A Pedra do Reino e gostei muito, mas não existe nunca uma comunhão. A comunhão que acontece no momento que eu me sento numa cadeira no meio do teatro e vejo o público todo emocionado e assistindo a peça e gostando. Quer dizer, é uma relação. O retorno é imediato ali no teatro. No livro. Pois é, e depois. Não tem como medir. Não tem como medir. Por mais que a pessoa me diga, o ato de ler é um ato solitário. Pessoal, né? É, pessoal e solitário, não é? Enquanto que no teatro tem isso. Agora, o romance abre mais espaço. No romance você pode dizer o que o personagem está pensando. No teatro você tem tudo que você tem que dizer pelo diálogo, não é? Eu fiquei sabendo que você escreve um livro há mais de 20 anos. Quando é que vai acabar este livro? Não vai acabar? Vou ver. Eu tenho esse meu filho que se chama Manuel Dantas Vilaça Assuna, ele disse que eu não quero escrever esse livro, não, eu quero estar escrevendo esse livro. Realmente eu tenho um prazer muito grande de escrever. Mas você tem essa preocupação de colocar um ponto final nessa história e publicá-la? Não, eu vou terminar. Mas não há pressa, não há prazo. Não, eu termino. Eu posso... A própria Pedra do Reino, Romance durou 20 anos. 12 anos. Esse aqui é 20 anos. Esse vai com 20 já. Mas é sempre assim, quer dizer, sua forma de trabalhar, de criar, de escrever... Teatro eu escrevo mais rápido. Por quê? É porque é mais fácil. É mais fácil. E depois à medida que envelheço, eu estou ficando cada vez mais radical. Eu antigamente, eu escrevia à mão, batia numa máquina, corrigia e escrevia à mão de novo. Agora eu aposentei a máquina, só escrevo à mão. Não está usando o computador, não? Não, veja bem, o computador está me servindo muito, exatamente me serviu para aposentar a máquina. Não, está usando o computador. Não, eu tenho um genro que usa para mim, eu faço à mão como eu gosto, porque eu só tenho prazer de escrever à mão. Eu gosto de escrever à mão. Desde a primeira peça teatral, na verdade, desde a primeira obra publicada mesmo, que você vem recebendo prêmios, né? A própria Uma Mulher Vestida de Sol foi. E aí foi sucedendo vários prêmios. Isso envaidece você, Ariano? Assim, você gosta desses prêmios? É um reconhecimento da crítica? Olha, eu não vou dizer que envaidecer, não. Eu tenho muito cuidado. Eu tenho muita antipatia a escritor vaidoso, sabe? Você não se considera um escritor vaidoso? Vaidoso, não. Eu não me considero, não. Quer dizer, pode ser, a gente nunca se julga bem, né? Mas eu não me julgo vaidoso, eu não julgo, não. Porque eu acho que vaidade é um sentimento muito desprezível e antipático. Não acho, não. Eu acho. Agora, eu não vou dizer a vocês que eu sou um exemplo de humildade, de modéstia. Eu tenho convicção de que faço alguma coisa que presta. É um reconhecimento. Agora... É importante esse reconhecimento? É importante, mas não é tanto prêmio, não. Porque eu sei como esses prêmios são equívocos. Às vezes são dados por mero acaso. Tá certo? Agora... Até aqueles primeiros, onde você ainda era desconhecido, logo no início, enfim. O primeiro foi bom. Eu tive, entre os julgadores, era Álvaro Lins, por exemplo, que era uma pessoa cujo gosto eu respeitava muito. Ele escreveu uma carta
sobre uma mulher vestida de sol. Então eu fiquei muito contente, foi um reconhecimento. Agora, eu lhe digo com franqueza, Carlos Nilton falou ainda agora no Alto da Compadecida. A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi. Porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957. No dia 22, eu viajei para o Rio, porque o Alto da Compadecida, o espetáculo daqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante, e o nosso foi. Foi no Teatro Dulcina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24, a peça foi vaiada. No dia 25 era eu. Aí eu entrei apavorado no teatro. Eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o Padre Cício, cachorro enterrado em latim. Minha Nossa Senhora, pois bem, eu vou lhe dizer, correndo o risco de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia. Inclusive porque a maior parte da plateia era interessada em torcer contra, porque eram participantes. Das outras festas? Sim, mas o povo, tinha um camarada junto de mim que não se contentava em aplaudir não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores, correram para mim e disseram, como é que vai ser a da agora? Porque termina a primeira parte, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram, nós estamos apavorados, como é que você... Daí do terceiro ato, aí eu disse para eles, olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora eu assumo a responsabilidade. Pois bem, aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa, é porque eles não podiam nem se pronunciar, porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, que cada grupo apresentava uma noite, eles então fizeram um pré-julgamento, que chegaram com um abaixo-assinado pedindo à Dulcina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana o Alto da Compadecida. E que realmente, aí ganhou a medalha. Pronto, agora ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. A peça foi montada em vários lugares, né? Inclusive no exterior, mas o episódio da Venezuela foi o mais marcante, né? O senhor teve um coautor lá na Venezuela. Não foi o mais marcante, não. Foi o mais marcante, foi o mais curioso, né? Porque ele, quando eu era pequeno, eu digo sempre essa história, quando eu era pequeno, a gente tinha uma brincadeira, que eu não sei se vocês, a geração de vocês ainda faz,